E aqui dentro do estúdio, a gente recebe hoje o Marcelo Prata, ele é especialista em crédito imobiliário, tira dúvidas sobre esse assunto hoje. O nosso WhatsApp é o DDD 12, número 981352908. Marcelo, tem várias perguntas que chegam aqui e tem aqui o Paulo Félix de São Paulo. Ele está falando o seguinte: com a crise atual, o que as imobiliárias estão fazendo de diferente para conseguir sobreviver? As pessoas estão comprando menos nesse momento, Marcelo? Ou como dizem alguns, no momento de crise, tem gente que está faturando mais? Você tem as duas coisas, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário como um todo sofreu muito o impacto da crise. Vale dizer que em momento de crise, a compra do imóvel é um dos primeiros setores, né, afetados da economia. Isso porque a compra do imóvel num país como o Brasil depende muito do crédito imobiliário. E você assumir uma dívida de longo prazo, você tem que ter três pilares, que é emprego, renda e confiança no futuro. E foram exatamente os três pilares afetados pela crise. Então, todo o setor sofreu e as imobiliárias tiveram que se reinventar, né? Pelo menos mexeram em custos para poder sobreviver a esse momento. Isso também deu uma peneirada no setor, porque muita gente tinha ido para o mercado imobiliário para aproveitar o boom e com a crise teve que voltar aí para suas áreas antigas de atuação. Mas eu acredito muito que o futuro desse mercado ainda vai acontecer de forma um pouco mais sustentável e principalmente usando a tecnologia, que é para onde eu acho que esse setor tem que buscar aí amparo. A Lorena, ela diz que tem um apartamento, é uma pergunta diferente a dela, tem um apartamento que está interditado pela Defesa Civil desde 2004, está isento de IPTU e quitado. A pergunta dela é se é possível dar esse imóvel como entrada em um outro imóvel. Bom, primeiro precisa entender por que ele foi interditado e se ele foi interditado pela Defesa Civil é porque ele oferece algum tipo de risco, né, para quem vai morar lá. Então, acho que isso já, em si, já torna esse imóvel inviável para a moradia. Mas pode acontecer em alguns casos por uma questão burocrática, foi interditado, mas ele agora é habitável. Enfim, o Brasil é um país de muitas nuances, né? E aí eu aproveito a pergunta dela para colocar um ponto que muitas vezes gera dúvida. Quando a gente fala de entrada no outro imóvel, né, ou entrada do financiamento, a gente não está falando daquilo que a pessoa vai pagar para o banco. Na verdade, é o que ela vai oferecer como recursos próprios na compra de outro imóvel. Então, quando você tem um imóvel de menor valor, ou às vezes até um imóvel mais depreciado, pode ser que o vendedor do imóvel atual aceite ele como parte de pagamento. Então, se esse imóvel não oferecer riscos, né, e for só uma questão burocrática, ela vai ter que conversar com o possível vendedor do imóvel que ela quer comprar para ver se ele aceita. Mas, de qualquer maneira, a preocupação maior aí é que ele não ofereça risco nem para você e nem para quem você vai passar o imóvel adiante. Okay, mas o que valeu bem a explicação. A entrada é para o vendedor, não para a financeira. Exato, é o que você tem de dinheiro, isso que a gente chama de entrada. De entrada, ok. A Natália, de Belo Horizonte, quer saber, Marcelo, se vale a pena abater as prestações por 12 meses. Existe uma modalidade, principalmente do recurso do FGTS, né? Se você tem o FGTS, existe uma modalidade onde você pode usar o FGTS para pagar parte de 12 prestações, até 80% de 12 prestações. Pode fazer sentido se a pessoa estiver passando algum aperto financeiro. Por que eu digo isso? Porque quando você paga parte de 12 prestações, você não está abatendo os juros dela. Então, mas se for um problema pontual, vale fazer. Do contrário, a recomendação que eu dou é amortizar de tempos em tempos o seu financiamento com o recurso que você tiver. Lembrando sempre, né, que não adianta nada você raspar todas as economias para amortizar o financiamento e no final das contas ficar sem dinheiro, passar algum problema aí e precisar tomar um empréstimo mais caro.